Nós não somos muito jovens, estou falando nós, me colocando aqui muito jovens na doutrina espírita, né? Eu já passei dos meus 40 anos, na realidade eu já passei dos meus 50, na realidade eu já passei dos meus 60 anos de idade. E eu comecei na doutrina espírita praticamente com 12 anos de idade. Minha casa máter é o Garcia. E a doutrina não era diferente, mas as casas espíritas eram diferentes naquele momento. E quando a gente volta no sentido de olhar o tempo que se passou e começa a olhar para o momento de agora, a gente tem que começar a trazer uma reflexão muito mais profunda das coisas do que talvez igual antes. Que a palestra simplesmente era uma palestra. Cada um vai falar da sua forma. Mas hoje nós temos que usar a inteligência emocional da doutrina para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A última pesquisa, conjugada com a USP, com o censo, continua mostrando praticamente quase o que mostrava antes. 90% dos brasileiros são cristãos. 90% dos brasileiros são cristãos. Desses 90% cristãos, mais de 50% é católico, isso na fala. Uma boa parte, entre 27% e 28%, são evangélicos, das várias nuances da religião evangélica, e 3% espíritas. E nesses 3% espíritas foram incluídos os umbandistas, os espiritualistas. Então, se a gente for tirar, vamos supor que ficamos com 2%. E aí nós começamos a perceber que nós ganhamos até um pouco do mundo, porque no mundo é 1%. Não chega nem a 1% de espíritas no mundo. E aí a gente começa a perceber que na maioria das vezes esses católicos, ainda não falando mal de ninguém, é muito ao contrário, cada um professa aquilo que quer, tem aquela coisa da gente perguntava assim a pessoa, qual religião que você é? Fala católico, não praticante. E eu ficava comigo pensando, o que é um católico não praticante? Eu fui descobrir que na doutrina também tem espíritas não praticantes. Que simplesmente frequentam a doutrina espírita. Por 1000 motivos. Mas que não são espíritas. Espíritas na concepção do processo. Porque não é espírita aquele que vai na casa espírita. Ou que tem uma carteirinha. Mas aqui nós não estamos fazendo uma análise de julgamento. Não é isso não. Nós estamos dizendo que o objetivo comum da doutrina espírita, ou melhor, um dos objetivos principais da doutrina espírita é a melhora do ser. Esse é o primeiro, a melhora do ser humano. Porque reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Mas ainda, além disso, uma das maiores partes da doutrina espírita ainda é nos auxiliar a uma leitura clara do Evangelho do Cristo. Para que a gente pegue essa leitura clara do Evangelho do Cristo e aplique na nossa vida, para que nós, aplicando o Evangelho do Cristo na nossa vida, faça com que a nossa vida seja melhor e que nós nos transformemos através da mudança do nosso comportamento. E aí, quando a gente pega essa pesquisa, que 80%, 90% do brasileiro é cristão, e a gente olha o mundo caótico que a gente está vivendo, eu que trabalho na área de valorização da vida, o número de suicídio cresce assustadoramente. Do ano passado para cá, 23% de crescimento no índice de suicídio, e aumentando cada vez mais na idade de 14 a 28 anos de idade. E agora nós estamos começando a detectar a questão do suicídio na área infantil. Crianças até 10 anos de idade, tentando suicídio. Aí a gente pergunta, o que falta? Aí vocês estão falando assim, Marquinhos, mas você veio falar sobre o trigo e o joio? Mas na realidade eu não vim falar sobre o trigo e o joio. Eu vim falar sobre despertar, renovar e evoluir. Eu vou usar a parábola do trigo e do joio para a gente começar a perceber que quando eu estou embasado através da doutrina espírita, o quanto me amplia a visão do Evangelho do Cristo para os momentos atuais.
Então nós vamos utilizar a visão da doutrina espírita para fazer uma leitura da parábola, que na realidade, quando vocês forem procurar, vocês vão achar a parábola do joio e do trigo, não do trigo e do joio, aqui eu que fiz essa inversão, porque para mim o trigo vem primeiro, depois vem o joio. E nós vamos começar a trazer essa parábola para agora, para a gente perceber que Jesus falou naquele momento, para todos os momentos, e principalmente para esse momento agora. Então nós vamos começar, primeiro eu quero que a gente foque nisso aqui, eu vou voltar aqui só para a gente entender. O objetivo aqui é esse, ó, despertar, renovar e evoluir, e nós vamos usar a parábola do trigo e do joio. Tudo bem? Então vou tomar liberdade aqui para ler junto com vocês a parábola. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. É uma parábola muito pequenininha. E Jesus sempre usando a linguagem daquele momento. O trigo era a agricultura da época, e principalmente na Galiléia era o maior produtor de trigo. Então falar de trigo para aquele povo era muito fácil. Agora, será que para a gente é fácil falar de trigo? Alguém aqui já viu trigo? Já viu o pezinho de trigo? Já viu joio? Alguém conhece joio? Agora, a gente lê essa parábola, a gente passa por cima dela, não passa? Tá, nossa, que legal, né? Não é bonitinha a parábola, né? Ah, deixa crescer junto. Agora nós vamos interpretar a parábola da seguinte forma, ó. Nós vamos interpretar a parábola na visão da maioria das religiões cristãs. Já que nós somos 90% de cristãos no Brasil, então vamos ler como cristão. Olha só, o campo representa o mundo. O homem que semeia é o filho do homem, Jesus. O trigo ou as boas sementes são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o demônio. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. O fogo simboliza... Perdão, deixa eu voltar aqui, porque depois nós vamos despertar. O fogo simboliza a condenação final. Essa é a visão da maioria dos cristãos convencionais até hoje. E durante muito tempo, por causa dessa fala, dessa parábola, muitos de nós eram queimados antes da hora. Na Idade Média, principalmente. E ainda, muitos de nós olham para o outro e dizem que o outro é joio, sem saber nem o que é joio. Olha só a interpretação. Se o trigo ou as boas sementes são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, quer dizer que o maligno também produz gente, produz espíritos. Percebe como a visão começa aqui a ficar confusa? E outra coisa, isso é uma parábola comum do Evangelho. Eu não vou puxar a orelha de vocês não, mas quando foi que nós vimos essa parábola e falamos, deixa eu ler essa parábola na visão espírita, para a gente entender essa parábola. Agora vamos começar a falar dela um pouquinho? Então vamos lá. Então nós vamos começar aqui a usar a doutrina espírita. Aí o primeiro passo que eu falei com vocês é o despertar. E aí eu vou trazer aqui a fala do Herculano Pires, onde ele diz que a doutrina espírita é um movimento libertador planetário. Por quê? Porque faz nos livrar das injunções e da própria ignorância. Esse é o objetivo da doutrina espírita. É um movimento.
E vamos começar a usar, então, agora a doutrina para a gente esclarecer. Então, vamos lá, o trigo e o joio na visão espírita. Então, vamos lá. Na parábola, o semeador divino é Jesus. Até aí, tudo bem, porque lá foi Jesus também que contou. Agora começa a mudar. A boa semente é o seu evangelho de luz e amor. Ele não saiu a semear, em outra parábola ele não dizia que saiu a semear sementes no solo e tal. O solo e os férteis somos nós. Então aqui ele está dizendo que a boa semente, diferente de lá, porque a boa semente lá eram os filhos do Senhor, os filhos de Deus. Aqui ele está dizendo que é o evangelho. E aqui começa a mudar também, olha. O campo de semeadura é o homem, ora o homem e ora a humanidade. Então, eu sou campo para o trigo, para a semente. Eu sou campo. E a humanidade também como campo, representada pelos espíritos encarnados e desencarnados. Porque nós temos uma visão muito, às vezes, velada do processo. Todos, sem exceção, encarnados ou desencarnados, fazem parte do orbe. Estão passando pelos mesmos processos. Porque nós estamos falando assim, a Terra está passando pelo processo de regeneração. Tanto os encarnados quanto os desencarnados. Quanto nós, quanto aqueles que estão desencarnados, estão passando pelo mesmo processo. Porque a gente acha que quem está desencarnado está livre do processo. Nós estamos na mesma praia, no mesmo processo. Olha só. Então está aqui, ó. O campo da semeadura, ora sou eu, ora a humanidade, representado pelos encarnados ou desencarnados em processo evolutivo do planeta. Então todos nós. O inimigo simboliza aquele que procura desviar-nos do bom caminho, representando as perigosas infiltrações do mal na nossa vida. Tem hora que somos nós, esse inimigo. Porque tem hora que a gente vai dar um conselho para alguém que não deveria dar. Eu não estou falando nós aqui, tá, gente? Estou falando outras pessoas. Nós não fazemos mais isso, né? Nós somos trigo puro, não é verdade? Nós vamos chegar à conclusão que ainda não somos tão assim. Mas tem hora que fazemos isso. A erva má, o joio, significa as interpretações equivocadas do verdadeiro caminho a ser seguido para o nosso progresso. Tudo aquilo que eu me equivoco é joio. Então percebe que a visão já mudou aqui? Todos nós temos em nós trigo e temos em nós joio. Por quê? Porque somos um campo de plantação do Cristo, do Evangelho. Então a gente já começa a perceber que quando a gente olhar para o outro, se você está vendo muito joio no outro, é sinal que você tem muito joio também. Porque numa outra parábola, só para a gente entender aqui, Jesus fala que antes de você tirar o cisco do olho que está no teu irmão, você deve fazer o quê? Tirar a trava que está no seu. Aí, se eu pudesse trazer para cá a mesma frase, antes de você tirar o joio do seu irmão, você tira o joio que está em você. Porque todos nós temos joio e temos trigo. E os servos são os trabalhadores da seara divina. Aqueles que são convocados e aqueles que se predispõem a trabalhar. Tudo bem. Aí a gente pega aqui, a gente começa já a mudar uma visão da mesma parábola, da mesma fala, e a gente vai passar para um outro lado agora. Olha só. A parábola coloca o bem e o mal lado a lado, criando ao ser humano oportunidades de crescimento e evolução, particularmente porque o próprio mal é examinado pelo infinito bem, né, ou pelo infinito amor, sem ser destruído de pronto. Vocês têm ideia por que Jesus diz assim, deixai-os crescer juntos? Por que não tirar o mal? Vocês têm ideia por que ele disse naquele momento, ainda mais comparando o joio e o trigo? Vocês têm ideia ou não? Porque é o seguinte, quando você pega o joio e o trigo ainda não maduro, você não consegue diferenciar o que é joio e o que é trigo. Eles são idênticos. Você só consegue diferenciar o joio do trigo depois que o trigo amadurece. Daqui a pouco nós vamos entender por quê. Então corre-se o risco, e naquele momento correu-se o risco, ao tirar um, retiraria o outro. Então é necessário que a gente reconheça. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Quantas coisas que nós fizemos ou fazemos que nós achamos que está certo, depois nós fizemos uma análise completa e diz assim, eu não devia ter feito. Quantas coisas, nessa vida só, hein?
Nessa existência só. Quantas coisas que nós nos arrependemos de ter feito já. Só nessa existência. Quanto mais velho, mais problema para resolver, né? Eu, por exemplo, quando eu olho no meu passado, sendo espírita desde jovem, eu digo assim, eu não podia ter feito certas coisas que eu fiz. E de vez em quando eu examino, eu falo assim, Marcos, por favor. Porque passa, mesmo que eu não haja, passa na cabeça. De vez em quando vem um monte de joio na cabeça da gente. A gente não fica joiado demais assim? Você olha, nossa, mas você deseja aquele processo todo para o outro. Então, quando Jesus já coloca dizendo que o bem e o mal devem crescer lado a lado, é porque ele conhecia a gente, ele conhecia o nosso processo. O joio cresce ao lado do trigo na esperança divina pela vitória final do bem sobre o mal. Esse é o nosso processo evolutivo. Por conseguinte, o crescimento do joio junto ao trigo representa a luta. Aqui podemos colocar assim, essa é uma fala do Emmanuel, mas a gente vai, eu vou concordar com o Emmanuel, aqui agora. É comum em mundos de expiações e provas como o nosso. Vamos entender isso aqui. Nós ficamos sabendo disso há pouco tempo, né? Mas Jesus sabia disso desde quando ele já estava, antes do planeta existir nosso, Jesus já conhecia o processo evolutivo nosso. Olha só, nós somos espíritos de terceira ordem, que habitamos ainda um plano de prova e expiação. Tudo bem que já estamos galgando, já estamos transitando, já estamos melhorando, mas a maioria ainda, nós estamos ainda aqui nos espíritos de terceira ordem. Então, nós somos esses espíritos de terceira ordem. Então, vamos entender por que joio e trigo aqui? Espírito de terceira ordem, predomínio da matéria sobre o espírito. É isso mesmo? Ainda é? E hoje, mais do que nunca, parece que cada vez mais o mundo é materialista, não é? É um momento nosso, né? A gente vai ter que passar por isso. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não compreende da forma que deveria compreender, apresentam ideias poucas elevadas. Então aqui do lado ainda tem uma classificação maior que diz assim, 10ª classe, espíritos impuros, que ainda habita, que está no nosso planeta, talvez não somos mais nem impuros, eu acho que nem levianos, né? De vez em quando pseudo-sábios, que ainda somos, né? Neutros tem demais da conta. E outra coisa, quando lá atrás eu estudei e li espíritos batedores e perturbadores, falei, perturbadores e batedores, eu fiquei levando na consideração daqueles que batiam de noite, faziam barulho. Espírito batedor. Não, esse espírito batedor aqui é de bater mesmo, de bater, de guerrear. Né? Por isso que o UFC, combate, vende muito ainda. E as pessoas adoram uma briga ainda. Então percebe que quando a gente está falando isso aqui, aqui tem mais joio ou mais trigo? Ainda mais joio. E Jesus conhecendo disse, não arranca agora. Se arrancar agora, arranca tudo. Porque não tem tanto trigo aí. O nosso objetivo é começar a andar para o lado de cá um pouquinho, aonde vai ter muito mais trigo do que joio, mas ainda vai ter joio. Né? A predominância do espírito na questão de fazer o bem. Percebe como que uma parábola começa a ficar grande perto de nós? E a gente olhava ela, eu acho que ninguém nunca prestou tanta atenção na parábola do joio e do trigo, que agora é trigo e joio, do que agora. Mas nós vamos continuar. E vamos usar aqui o Vinha de Luz, tá, gente? No capítulo 107 do Vinha de Luz, o capítulo chama Joio, do Emmanuel. Intitulou Joio. Então ele coloca assim pra gente. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Ele conhecia todos nós, ele sabia que a gente ia passar por isso ainda, ele sabia que a gente precisava amadurecer, não é? O mestre nunca subtraiu a oportunidade de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, olha aqui, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador.
né, do lavrador divino que é Jesus, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Deixa eu ver se está aqui. Não, ainda não. Deixa eu continuar aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, não vai ficar tão clara, mas a gente vai ter condição de ver. E o Emmanuel continua aqui. Nem sempre, todavia, conseguimos perceber a presença do mal, sendo necessário, então, que este cresça para que possa ser enxergado. Tem hora que nós não percebemos. Tem atitudes nossas, a doutrina fala isso conosco o tempo todo, que nós agimos com o pensamento achando que a nossa atitude é boa e depois, quando vamos rever, nós percebemos que a nossa atitude pode ter sido equivocada. Julgamentos, situações, né? Por essa razão, nos alerta Jesus. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Vemos assim que no plano evolutivo onde nos situamos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal, até para a nossa compreensão, porque senão nós não teríamos esse processo de avaliação. Não somente para que possamos exercitar a capacidade de discernimento entre um e outro, mas permitir que os bons exemplos ajam sobre o mal, tornando o melhor. E essa frase para todos nós não é nova, mas o Emmanuel repete: na natureza não há saltos evolutivos. Semeia-se, germina-se, cresce, frutifica-se. O mesmo ocorre com o bem e o mal. Nós fomos criados todos simples e ignorantes. Tudo aquilo que nós estamos passando a colher no nosso processo é nosso. Quem planta, colhe a seu tempo, segundo a qualidade da sua semeadura. Toda semente semeada irá crescer e frutificar, cedo ou tarde. Então, tudo, sem exceção, ele coloca aqui. Agora, olha ali, eu sei que a imagem não está muito clara, mas eu queria perguntar para vocês aqui, perdão, deixa eu voltar aqui. Aqui tem joio e tem trigo. Vocês percebem esse verdinho aqui? Está mais verdinho? Para mim aqui está bem verdinho, tá? Mas esse aqui está mais verdinho do que esse aqui, do que esses outros. Esse aqui é o joio. Isso aqui é um trigo maduro. Agora você imagina bem, quando você pega um trigo aqui, mais ou menos, aqui ó, isso aqui é um trigo, isso aqui é um joio. Você imagina bem esse trigo e esse joio, imagina bem esse trigo aqui verde. Você consegue deduzir o que seria ali joio e o que seria trigo? Olha aqui do lado, olha. Isso aqui é um trigo, porque como ele frutifica, ele tomba, porque ele fica pesado. Se você pegar um joio, eu já peguei, tá gente? Eu fiz questão. Eu fiz questão uma vez de pegar joio e o trigo para me ver isso de perto. Falei, eu tenho que ver. Né? É igual a semente de mostarda. Eu tive que arrumar uma semente de mostarda de qualquer jeito. Eu fiz um seminário, uma palestra e apresentei a semente de mostarda para todo mundo, para a gente ver, porque Jesus falou lá do tamanho do grão de mostarda. Eu queria ver, ele falou que a minha fé não era nem do tamanho do grão de mostarda. No dia que eu vi o tamanho do grão de mostarda, eu fiquei com vergonha de mim. Você quase não enxerga um grão de mostarda. Alguém já viu o grão de mostarda? Aliás, já viu? Alguém já viu aqui? Procura para você ver, porque ele fala assim, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente movia uma montanha. Se você vê um grão de mostarda, você fala assim, eu não tenho fé nenhuma. Então, gente, olha só, quando ainda verde, o joio e o trigo são a mesma coisa. Ele só modifica por quê? Porque o joio, o trigo, quando maduro, ele muda de cor, ele fica amarelinho. E outra coisa, se você esfregar esse joio aqui maduro na mão, vai virar um monte de matinhos. E se você esfregar o trigo aqui, vai sair um monte de semente. Isso aqui é só para a gente entender. Porque a gente passa por cima e fala assim, né? Então a gente está só tentando explicar. Então vamos continuar. Olhando para dentro de nós, os adversários mais difíceis são aqueles que não podemos afastar facilmente por alojar na própria alma. Por que ainda não somos tão bons como queríamos que fôssemos? Porque não conseguimos. Porque não conseguimos ainda tirar de nós alguns joios que estão enraigados na gente, que a gente não consegue. Por mal? Não. É porque é do processo. Temos que fazer esforço, claramente, mas é do processo.
Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo. Gente, eu sou terapeuta comportamental, né? Sou psicanalista, quem me conhece sabe que eu sou junguiano, né? A minha especialidade é a terapia analítica junguiana. A gente fala de egoísmo e a gente acha que a gente não tem egoísmo. Ainda mais a gente que é talvez espírita e tal. Gente, egoísmo é uma coisa natural do ser humano, comum, mais do que você pensa. Tem hora que eu me pego e falo, Marcos, pelo amor de Deus. Eu tenho um neto de 4 anos, eu percebo egoísmo nele, neto de 4 anos. Por quê? Porque ele é o espírito que está vindo, ele traz. Então, assim, a gente fala de egoísmo, a gente fala assim, nossa, graças a Deus eu não tenho mais isso. Só de falar isso é sinal do egoísmo da gente, ó. Né? Que é filho do orgulho. Olha só, o egoísmo que tolhe a visão espiritual, impedindo ver as necessidades daquele que amamos, o orgulho que não permite acolher a luz do entendimento, a vaidade, no mundo de hoje principalmente, a vaidade é uma coisa tão comum, né, que faz a superestimação do próprio valor, o desânimo, né, hoje nós estamos na sociedade do cansaço, nós estamos tratando, 99% das pessoas que eu atendo dizem eu estou cansado, não quero fazer nada, né? E as pessoas perguntam assim, como é que você faz para ler tanto? Aí eu falo, lendo. Como é que você faz para estudar tanto? Foi estudando. Né? A intemperança mental, a que nos situa na indisciplina, dentre tantos outros. Importante o que é? É estar atento às investidas do mal, alheias ou próprias. Olha quem está colocando, alheias ou próprias. Sabe por quê? Nós temos uma média de 90 mil pensamentos dia. E desses 90 mil pensamentos, na pesquisa da psicologia, diz que apenas 8% desses pensamentos são aproveitáveis. Agora, você imagina bem, hoje, esses 90 mil pensamentos, de uma forma natural, tá? Só que hoje nós temos celular. A gente junta os 90 mil pensamentos com mais 90 mil da rede social, do YouTube, do Instagram, e aí a gente fica meio confuso, né? Então, essas investidas do mal batem na porta da gente. É muito difícil, eu vou falar isso para vocês, que eu não tenho... O Renato sabe que eu sou um cara, que eu tenho muita coragem de ser o que eu sou, de ser espírita. E não tenho vergonha de dizer que eu tenho tanto defeitos como todos os seres humanos da Terra, porque eu faço parte do planeta e faço parte do orbe. Mas é muito horrível a gente ver espírita discutindo questão de aborto, questão de droga, porque não tem o que discutir. Discutindo ideologias. Está acontecendo dissensões dentro de casas espíritas por causa de ideologias. Será que a doutrina espírita não é maior que as ideologias? Aí as pessoas perguntam assim, Marquinhos, então se me perguntarem, o que eu respondo? Eu falo, eu vou pesquisar na doutrina, depois eu te respondo. Se a doutrina disser alguma coisa, eu te falo em nome da doutrina. Não em meu nome. Eu não estou falando isso para puxar a orelha, não. Eu estou falando porque está havendo dissensões seríssimas. Juiz de Fora, no Brasil, na casa que eu faço parte. E aí não é hora disso. Ou eu sou espírita, ou às vezes eu sou espírita não praticante, né, como católico, né? A gente não liga não estou puxando a orelha não, estou puxando a minha orelha também, né? Então essas investidas do mal, pode ser de mim mesmo, o mal que está em mim. O homem comum, olha o que o Emmanuel fala aqui nesse capítulo. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Está dizendo que a nossa visão ainda é um pouco curta para identificar. Muitas plantas espiosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara através das leis que nos guiam para a felicidade. Aqui ele está falando da lei de Deus. Né? Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. O que acontece? O que é esse tempo aqui? Por exemplo, agora nós estamos assim, os tempos estão chegados, chegaram os tempos, o apocalipse, e chegaram. Por quê? Porque a Terra vai passar, já está passando, já está mudando para o plano de regeneração. Isso está no projeto. E não adianta a gente reclamar, né? A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Por quê? Porque cada um está no processo evolutivo. Infelizmente. Eu quero voltar para cá. Semana passada o pessoal morreu de rir de mim.
Porque o pessoal, eu falei, gente, daqui a pouco eu volto. Ele falou, por que você está indo para lá? Lá o pessoal da evangelização, eu falei, eu vou fazer minha matrícula na evangelização infantil. Eu falei, Marquinhos, deixa de ser bobo. Eu falei, para quando eu voltar. Porque eu já vou me matricular de uma vez. Porque eu quero voltar para cá. Eu não quero ser exilado mais uma vez. Porque eu acho que eu já fui exilado um monte de vezes. Eu não quero ser exilado mais. Olha só, gente. Livro dos Espíritos, parte 3 das leis morais. Porque ele estava falando ali da lei de Deus. Essa pergunta aqui eu acho que todo mundo sabe. A resposta não sabe? Aonde está escrita a lei de Deus? Alguém? Ninguém sabe? É desse tamanhozinho, né? Não é isso aqui? Na consciência, todo mundo sabe disso. Só que essa pergunta não para por aqui. Ela tem o 621A. E o 621A talvez nem todo mundo lembre. Olha, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Ué, mas todo mundo não traz a lei de Deus na consciência? Por que tem que ser revelada então? Aí aqui é a chamada de atenção de novo para a gente, olha só. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. E esse é o objetivo. Lembrar da lei de Deus, que a lei de Deus é a lei natural, criada por Deus para a felicidade do homem na terra. E só é infeliz aquele que dela se afasta. Está lá na pergunta do Livro dos Espíritos. Proposta de emergência. Vamos lá. Agora nós vamos renovar. É porque ali não apareceu. A gente mudou meus slides aqui, tá? Pela mudança foi feita aqui. Tem hora que eu estou olhando ali, eu falei assim, não sou eu, que não é minha não, mas é minha sim. Essa proposta de emergência agora nós vamos lá para o renovar. Lembra lá? Despertar, renovar e evoluir. Então vamos para o renovar. Mas eu vou chamar aqui um amigo nosso chamado Paulo de Tarso, para falar um pouco sobre reconhecer para renovar. Olha o Paulo de Tarso falando sobre o que nós estamos falando aqui. Ele diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele está falando do que a gente está acabando de falar aqui? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando do joio nele. Desde aquele momento lá, ele já está mostrando para nós que tem hora que nós queremos fazer o bem e não conseguimos. Mas o mal que nós não queremos, às vezes fazemos. Por quê? Porque nós carregamos ainda algumas mazelas que nós não conseguimos arrancar de nós mesmos. Não é? Está lá em Romanos 7,19. Só que aqui tem uma outra proposta dele, para a gente sair da contemplação e ir para a ação, porque nós estamos renovando. E em Romanos também, o apóstolo Paulo diz assim para a gente, olha, tudo tão moderno, tudo de hoje, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele está dizendo então que a renovação é dentro, é na cabeça, é comigo. Para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A lei. Percebe que isso aqui está em Romanos e é tão para hoje que nos chama atenção? Vamos continuar aqui. E aqui traz o meu grande mentor terapêutico, que é o Jung, que ele diz assim, ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim por tornar consciente a sua escuridão. O meu trigo eu não preciso preocupar. Eu preciso preocupar com o meu joio, eu preciso preocupar com aquilo que tem em mim. Mas o egoísmo me cega, porque se alguém me diz assim, você está errado, você fala, eu? Eu não. Outro dia eu fiz uma pergunta lá no Fé e Caridade, e o pessoal ficou lá assim comigo, falou, Marquinhos, isso é muito interessante. Eu estava contando para eles, eu fiz tipo uma parábolazinha, contando para eles que numa reunião mediúnica, o mentor da casa nossa virou e falou assim, que tinha reencarnado em Juiz de Fora um ser de um nível espiritual muito alto. Na hora eu pensei até que era eu, sabe? Mas ele falou que não era não, sabe? Que devia ter uns 30, sei lá, uma idade mais ou menos assim, já tinha passado dos 30 anos e tal. Ele falou que era um ser muito iluminado, de um nível muito alto, tal, não sei o quê. E na hora que a gente foi perguntar quem é, acabou a reunião. Ele não respondeu mais para nós.
E na outra reunião nós fomos perguntar para ele quem era, e ele também não quis mais o assunto com a gente. E aí eu fui perguntar, no meio da nossa reunião lá, o seguinte: aonde a gente pode encontrar esse ser iluminado? Eu posso perguntar para vocês aqui. Como que a gente encontraria um ser de um nível bem alto espiritualmente? Como que a gente ia encontrar ele? Aqui no Dom Pedro, será? Presidente Dom Pedro, lá no Fé e Caridade? Onde que a gente ia encontrar esse ser? Onde que ele podia estar? Ele seria pobre ou rico? Ou tanto faz? Ele teria problema de ser homem e mulher? Ele teria problema de cor? Ele teria algum problema de alguma coisa que a gente está brigando por elas hoje? Como que a gente ia encontrar esse ser? Como que a gente ia identificar? Falar, ali, achei. Como que a gente ia identificar? Alguém consegue me ajudar a responder? Teve uma pessoa que me respondeu, disse assim: fazendo bem aonde ele estiver. Fazendo bem aonde ele estiver. E a gente está procurando um ser iluminado, achando que o ser iluminado, como vai ser? Como que é um ser melhor? A maioria dos homens, no sentido, e mulheres, no sentido que foram a continuidade do Cristo, as suas imagens foram sempre imagens simples, de pessoas que na sua vida praticavam bem. Só que nós queremos outra coisa. Por quê? Porque o nosso orgulho e egoísmo ainda acha que para a gente ser esse ser que a gente quer ser, a gente tem que ter alguma coisa. E não precisa, é só a prática do bem. Então, quando a gente não se conhece, a gente não se corrige. E a pergunta do Jung é o seguinte: você já se conhece? Né? Por isso que já Santo Agostinho dizia, a forma mais prática que tem da gente avançar, o sábio da antiguidade já nos disse que é conheça-te a ti mesmo, né? Então vamos continuar aqui, ó. Livro Diretrizes para o Êxito, da minha querida amiga, irmã, mentora, orientadora Joana de Ângeles. Ela diz assim: a origem do mal encontra-se no uso irregular do livre-arbítrio. Então, quando a gente usa mal o nosso livre-arbítrio, a gente equivoca. Hoje, mais do que ontem, tá? Esse livro, Diretrizes para o Êxito, é um livro que eu acho que todo mundo devia ler. Mas, hoje, mais do que ontem, os seres humanos apresentam-se desnorteados, consumidos pela volúpia do prazer, que para ser conseguido exige tributos muito altos, como a conquista de recursos amoedados, mediante quaisquer expedientes, o absurdo exibicionismo do ego, a disputa desenfreada pelo pódio, onde permanecem por pouco tempo. Outro dia no consultório eu virei para um cara, que é muito egocêntrico, e agora ele já está dando uma melhorada muito boa, mas eu virei para ele e falei assim: olha só, você fala que não tem tempo para nada, que você só trabalha para ganhar, para fazer, para ter as coisas, tal, não sei o quê, só que o seu tempo está passando, você já está aí, ó, você já está nos 50 anos, daqui a pouco você está para os 60 e a coisa acaba. Eu falei, eu só vou te explicar uma coisa. Um ser humano normal que eu digo assim, num padrão que a gente conhece, que trabalha 8 horas por dia, dorme 8 horas por dia e vive os outros restantes, ele é mais ou menos assim, com 60 anos de idade, ele trabalha 20 anos, dorme 20 anos e sobra 20, porque é um terço de cada coisa. Ele falou, cara, que coisa, rapaz. Você vê 20 anos só que sobra mesmo para você fazer alguma coisa. Se você estende isso para ganhar dinheiro, para poder viver um momento, na realidade, quando você for viver, você não tem tempo de viver. Ele falou assim, eu vou parar de dormir então. O objetivo dele era continuar a festa dele. Então a gente começa a perceber que hoje o culto ao corpo, a faina por ter sucesso é muito grande. E essa fala aqui é de Joana de Ângeles, 2016. Hein? Confundindo gozo com felicidade, numa alucinada correria para o excesso de toda a ordem, sem dar-se conta ao peso das aflições com que se sobrecarrega, anestesiando a consciência para não pensar e passar incúlume diante do sofrimento. Gente, depressão e ansiedade é coisa simples no meu consultório. Pânico também já está quase sendo simples. Neurose de tudo quanto é tipo, eu já nem sei mais. Eu estou falando de jovens desde os 13, 14 anos que eu atendo até pessoas de 80 anos de idade. Vão tentar manter a nossa saúde mental. Porque o nosso momento é muito complicado.
eu não estou querendo criar a teoria da conspiração, não. Mas a tendência pela Organização Mundial da Saúde, que ano que vem a depressão seja a primeira doença no mundo. Não para nós. O desconcertante culto ao corpo e ao endeusamento pessoal tem arrastado multidões inexperientes aos transtornos psicológicos de natureza grave, bem como as enfermidades perversas resultantes do mau uso da organização somática. A gente não tem ideia de quanta coisa está acontecendo. Olha só, no final de determinado ciclo evolutivo ocorre uma ascensão espiritual caracterizada pela maior ou menor separação do mal e do bem. A colheita indica necessariamente os resultados encontrados no final de cada ciclo evolutivo. Então, nós estamos chegando na hora do nosso acerto de contas. Então, vai pesar assim, quanto eu tenho de joio e quanto eu tenho de trigo. Aí nós vamos receber o salário, para ver o que nós vamos receber. Trigo, joio, não conta. Joio vai ser queimado. Só vai ficar trigo. Então, a gente vai fazer a conta. Os ceifadores são os espíritos mais esclarecidos, moral e intelectualmente, que têm a incumbência de separar o mal do bem e dar destinação final a cada um. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quanto mais eu aumento o meu livre-arbítrio, aumento a minha capacidade de pensar e aumento a minha responsabilidade dos atos. No livro Diretrizes para o Êxito, de novo, a Joana chama atenção para a gente. O ser humano é um feixe de virtudes e defeitos que possuímos em nossa origem, as informações e aprendizados necessários que serão os precursores do entendimento na formação da pessoa. É o que nós falamos. Nós estamos caminhando nesse processo. Todos experienciamos situações necessárias ao nosso aprendizado. Partindo de um mesmo princípio, caminhamos rumo à perfeição. À medida que o espírito se liberta dos impulsos iniciais dos instintos e desenvolve a inteligência, consegue entender quais os valores que o enriquecem, selecionando-os, elegendo-os, de forma que o mal nele existente se vai transformando em bem real, que o induzirá sempre a maior crescimento no rumo da plenitude que aspira. Isso aqui, gente, eu tirei porque eu achei magnífico. Eu adoro quando eu acho uma coisa magnífica. Eu falo, deixa eu multiplicar. Então, coisas boas você tem que multiplicar. Humberto Holden é um filósofo contemporâneo. E ele fez uma colocação que eu falo assim, ele tem um pé na espiritualidade. Ele é espírita, ele só não quer falar, mas ele é espírita. Ele diz assim, o homem pode tornar-se bom espontaneamente e não compulsoriamente. Então é o seguinte, ninguém vai fazer com que nós sejamos bons. Ninguém. Nada, nem Deus, porque Deus não vai interferir no meu livre-arbítrio nem no seu. Então, a gente pode ser espontaneamente, compulsoriamente não. E tem muita gente esperando que venha do céu alguma coisa que vai me transformar num ser humano melhor. Não vai vir. Outro dia uma menina perguntou para mim, Marquinhos, você acha que Jesus vai voltar? Eu falei, ele já foi, ele estava aqui há pouco tempo. Ela falou, Marquinhos, não estou brincando não. Eu falei, nem eu. Falei, olha, toda vez que você toma uma decisão ou faz uma atitude do bem, Jesus volta. É assim que volta. Porque Jesus vai voltar para quê? Para montar uma rede social? No YouTube, ter like, dislike, todo mundo, Jesus, like, dislike. Como? Para quê? Qual o objetivo? Falar o quê para nós? Para bem-aventurados aflitos? Para falar de novo tudo que ele falou? A doutrina está falando. Mas olha o que o Holden fala para a gente. O ser humano torna-se bom por escolha. Esse é o processo evolutivo. Agora, aqui é muito interessante. Olha só. Esse homem bom, esse ser bom, deve ser o resultado voluntário do querer e não compulsório do dever. Tem que partir da vontade. Agora, aqui ele fala tudo. Olha só. Tem todas as condições de ser mal, mas escolhe ser bom. É a nossa escolha. É uma colocação maravilhosa, né, de um pensador. Eu não sei nem se ele é bom, assim, nesse sentido, mas a colocação dele é maravilhosa. Vamos continuar com Emmanuel aqui. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e cada coletividade, exige-se a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Então chega um momento que não tem choro nem vela. Vai ter que se fazer. Nesse instante,
vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas. Nós estamos vendo? Estamos. Olha que está aqui no livro, no Vinha de Luz. Olha. Em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de um naufrágio inexorável. No entanto, verifique-se apenas a destruição das nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Vai ser arrancado. Então nós vamos sofrer para ser arrancado o joio de novo. Não é condenação, é justiça. E outra coisa, é bom para tirar o mal de uma forma ou de outra. Aí o que tem? Como que a gente extirpa o mal da gente? Através de quê? Renato, me ajuda aí. Qual a forma que a lei de causa e efeito utiliza muito em nós para que nós possamos tirar aquele mal que nós praticamos? Através da dor. Então vai doer um bocadinho, né? Eu falo com a cara boa assim, né, gente? Como se eu não fosse doer em mim, né? Vai doer, já está doendo. Questão 1019 do Livro dos Espíritos. Olha só como é que vai juntando as peças. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento... Essa é a última questão do Livro dos Espíritos, tá, gente? É a última questão do Livro dos Espíritos. Alguns livros é 1018, mas a maioria é 1019, e quem fala aqui é São Luís, ó. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova, que já está chegando. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens do bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Podem ler lá Exilados de Capela ou Caminho da Luz, em qualquer um dos dois a gente vai perceber orbes que já passaram por isso. E aqui está a escala, né, dos mundos, ó. Né, os primitivos, que nós já passamos, o prova e expiações, que está os espíritos que nós falamos aqui, de terceira classe, os regeneradores, que nós estamos entrando, os felizes e os mundos celestes, e nós estamos destinados a ter que chegar e passar por todos. Agora, chega a hora do evoluir, a tomada de decisão, para a gente já ir caminhando para o nosso final. Na Gênesis, no capítulo 18, Kardec diz que a época atual é da transição. E a época atual mesmo, porque a doutrina é nova, a doutrina é recente. Diz assim, ó. Aproxima-se a época na qual a Terra deverá passar por profundas modificações a fim de transformar-se num mundo regenerado, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. A Terra, no dizer dos espíritos superiores, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito toda a geração. A atual desaparecerá gradualmente. Outro dia eu falei com uma pessoa, falei assim, tem gente que já não volta mais. Por isso que eu fiz minha matrícula lá. Que eu quero voltar. Alguém aqui não quer ir para outro plano, sem ser ou quer voltar para cá, para a nossa terrinha, né? Ah, eu quero. Meu Deus, me dá a oportunidade. Pode me dar vassoura, me dá o que quiser, só quero voltar, né? A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. É assim, vai mudando, a gente não percebe, vai mudando. Uma hora a gente acorda e falou, rapaz, a coisa está acontecendo diferente aqui, mudou ali, já está mudando, e na hora que a gente vê, já mudou. Vai acontecendo. Deus e Jesus, olha o que Kardec fala aqui, gente. Deus e Jesus estão no comando. Portanto, nada poderá dar errado. Tudo se encontra sob o mais estrito controle. Então vai acontecer. Né? O melhoramento da habitação guarda relação com a do habitante. E a natureza do trabalho guarda relação com as necessidades. As necessidades do homem futuro não vão ser as mesmas necessidades nossas, porque vão diminuir.
E a habitação também vai ser diferente, porque o homem vai se habitar em outro processo. Evoluir é preciso, é a palavra de ordem hoje. Renovar e evoluir. E aqui a gente trouxe algumas coisas para a gente entender. Ama, compreende e perdoa sempre. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Nós não somos eleitos juízes de ninguém. O Cristo falou isso para a gente. E o Cristo não precisa de xerife, nem de delegado. Ele tem os que são responsáveis por isso. Então, crítica é coisa desnecessária. O outro está fazendo. Abaixa a sua cabeça e segue o caminho. Se você puder ajudá-lo, tudo bem. Se não pode, segue o seu caminho. O amor e o conhecimento são as asas harmoniosas que levarão o homem à perfeição, que é a base da doutrina espírita. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, que é a base da doutrina. Kardec, quando escreve no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que separou do Evangelho 4 partes. Né? Que a primeira parte fala do onde que o Cristo nasceu, se nasceu, do quem era tal, quem não era tal, mas que não era para a gente preocupar com nenhuma dessas partes, era preocupar com a última parte, que era da questão moral do homem, que é essa que nós temos que aplicar. O problema da humanidade hoje é um problema moral. Nós não temos problema assim, se a gente for olhar o mundo. Eu falo até do meu próprio mundo, eu não estou falando de tempos passados, não. Eu vou pegar o mundo que eu vivi há 40 anos atrás, por exemplo, eu não tinha 10% de nenhum recurso que eu tenho hoje. O mundo era muito mais complicado há 40 anos atrás. Né? Então nós não estamos falando de outras épocas, nós estamos falando de agora. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más, fazendo com que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Está lá, Gênesis, Novos Tempos. E aqui, eu vou, para a gente encerrar, eu trouxe um trecho aqui que foi psicografado lá de um amigo nosso. Foi interessante, eu pedi ele a permissão de colocar uns acrescentos, porque na realidade isso não foi editado, não vai virar livro. Ele psicografou e achou muito interessante essa parte. E eu usei aqui, né, para a gente. Ele diz, são momentos de decisão. E diz assim, a vida é feita de momentos que surgem e passam. E de conformidade com a nossa decisão, darão origem aos estados de paz ou de aflição. São os momentos de decisão felizes que nos garantem a harmonia íntima, assim como os momentos de decisão infelizes nos conduzem à amargura e à dor. Surgem também e ressurgem momentos que nos convocam à liberdade e à legítima paz. Indispensável saber utilizar as lições do Evangelho em cada momento da existência física, a fim de podermos fruir as bênçãos da eternidade. A vida nos oferece cada instante inúmeros momentos para que tomemos as decisões. No momento de paz na terra, Jesus nasceu em singular estrebaria para mudar os rumos da história. Saulo de Tarso, no momento de desequilíbrio, saiu a perseguir os homens do caminho. No momento sublime, encontrou Jesus e tomou a mais notável e valiosa resolução que dele fez o perfeito apóstolo dos gentes, ou dos gentios, das gentes. No momento de confiança, Nicodemos rogou a entrevista que lhe abriu os horizontes infinitos sobre a necessidade de nascer de novo. No momento feliz, a mulher samaritana travou o diálogo que lhe mudou o roteiro da sua existência. No momento de piedade, o bom samaritano tornou-se o símbolo da solidariedade por excelência, constantemente lembrado para a nossa edificação. No momento de inveja, alguns fariseus tentaram embaraçar o Senhor e se confundiram a si mesmos. No momento de fé, a portadora do processo hemorrágico libertou-se do grave mal que a martirizava por mais de anos. No momento de dor, a mulher adúltera entregou a piedade do Mestre e renovou-se para avançar vida fora. No momento de desequilíbrio, Judas traiu Cristo. No momento de fraqueza moral, Pedro negou o amigo e, em momento de grande fortaleza íntima, entregou ao martírio em nome e por amor da verdade
e pelo amor de Jesus. No momento de covardia, Pilatos lavou as mãos e perdeu a maior bênção da vida. No momento de loucura coletiva, os homens crucificaram Jesus. No momento de luz, o Mestre ressuscitou e até este momento é o caminho, é a verdade e é a vida. Cada decisão tomada definirá o nosso próximo momento. Se a decisão for feliz, nossos momentos futuros nos trarão felicidade. Se houver infelicidade na decisão, as horas seguintes nos reservarão fatos e notícias desagradáveis. Assim é a vida, feita de momentos, momentos de decisão. Que seja esse momento nosso hoje, portanto, o nosso momento de uma decisão feliz. O plantio é livre, entretanto, a colheita é obrigatória. E essa é a parábola do trigo e do joio, que serve para a gente a qualquer momento. Que Jesus nos abençoe e desculpa. Não é puxão de orelha não, tá gente? É só esclarecimento. Dá muita paz para todos nós.